Você tá aqui para se iluminar? Se é isso que você pensa, talvez esse vídeo não seja o que você está esperando. A gente fala tanto sobre vibrar na luz, sobre ser uma pessoa elevada, transcender as emoções densas. Existe hoje, dentro da espiritualidade, uma obsessão quase silenciosa com essa ideia de ser uma pessoa iluminada. Uma corrida invisível em direção a um estado idealizado de perfeição espiritual. Mas e se essa corrida for uma armadilha? E se a verdadeira espiritualidade não for sobre escapar da sombra, mas sobre aprender a dançar com ela? Hoje a gente vai cutucar crenças, desconstruir certezas e, quem sabe, libertar um pouco do peso de tentar ser alguém que você não precisa ser. Eu sou a Renascimento e nesse canal nós falamos sobre espiritualidade de uma forma madura e inteligente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem pode se interessar e aciona os sininhos das notificações para você não perder nada por aqui. Hoje a gente vai falar sobre iluminação espiritual. O que isso significa, o que isso não significa, as armadilhas escondidas nessa ideia e o que você precisa saber de fato para se desenvolver no seu caminho e na sua espiritualidade. Oi, gente. Tô aqui hoje gravando do lado de fora, então tem essa vista linda, mas também tem um vento. Meu cabelo tá voando bastante. Eu espero que isso não atrapalhe muito a gravação, mas eu não queria perder a oportunidade de gravar esse vídeo aqui para vocês. A gente ouve falar de Buda, de Jesus, de Krishna, de grandes mestres que passaram por processos de iluminação. E de repente, isso se torna uma meta pessoal nossa. Eu também quero me iluminar. Eu preciso me purificar, me limpar, me livrar das minhas partes feias. Como se a vida fosse um processo de eliminação daquilo que é humano em nós. Essa ideia se espalha como se a finalidade da vida fosse chegar lá, no topo da montanha, na luz plena, no estado de paz absoluta. Mas e se isso for um erro de rota? E se a gente não tiver vindo para cá para chegar em algum lugar elevado, mas para atravessar a experiência humana com tudo o que ela carrega? Luz, sombra, instinto, contradição, beleza, caos. A vida não é sobre sair do que é denso, mas sobre mergulhar com presença naquilo que é verdadeiro. Essa ideia de iluminação como fuga da dor, da raiva, da dúvida, da falha, ela não é só superficial, mas ela é desumana e ela desresponsabiliza. Porque se eu quero ser só luz, quem lida com a sombra? Eu mesma, por muito tempo, achei que o caminho espiritual era o caminho para me livrar da minha dor, da minha raiva, da minha inveja. Mas quanto mais eu negava essas partes de mim, mais elas voltavam camufladas, sabotando as minhas relações, os meus projetos, a minha saúde. Até que eu entendi que a espiritualidade não é sobre eliminar essas partes, mas sobre aprender a atravessar cada uma delas com coragem e presença. É como descascar uma cebola. Cada camada que você tira, você chega um pouco mais perto de você mesmo. Mas quanto mais fundo você vai, mais arde, você chora, porque a autorrevelação dói. Não é um processo linear, não é um processo limpo. É caótico, é humano, é real. Você provavelmente já escutou a frase como em cima, assim embaixo. Essa é talvez uma das máximas mais conhecidas do chamado pensamento hermético. Ela aparece em diversas tradições espirituais e esotéricas, especialmente num texto antigo chamado Tábua de Esmeralda, que é atribuído a Hermes Trismegisto, uma figura mítica que simboliza a sabedoria unificada da antiguidade, especialmente nas culturas egípcia, grega e árabe. O que pouca gente sabe é que a tradução tradicional dessa frase, que a gente encontra nas versões europeias a partir do século XVII, perde um pouco da profundidade do original árabe.
Na versão original, que remonta de um texto árabe clássico do século VIII, durante a era da alquimia islâmica, a frase não diz simplesmente o que está em cima é igual ao que está embaixo. Ela diz o em cima está embaixo. E essa diferença, aparentemente sutil, muda tudo, porque ela não fala de uma igualdade ou uma correspondência estática, mas de uma indissociabilidade, uma circularidade profunda. O em cima não está separado ou nem acima do embaixo, mas está contido nele, presente dentro dele. Historicamente, essa frase foi reinterpretada e traduzida diversas vezes, e uma das versões que mais se popularizou no Ocidente veio da tradução do inglês William Atkinson, no livro Kybalion, de 1908. Atkinson traduziu a frase como em cima, assim embaixo, e sugeriu uma correspondência, um espelhamento, o que simplificou e, de certa forma, condensou ou achatou o significado original. E porque essa versão se espalhou amplamente na cultura popular e espiritual, a gente perdeu a nuance desse significado. E a gente começou a usar essa ideia de aquilo que está em cima é aquilo que está embaixo como uma forma de compreensão sobre aquilo que está dentro é aquilo que está fora e como a gente cria a nossa realidade a partir disso. E não é que isso está completamente errado, mas quando a gente perde a nuance dessa circularidade, a gente perde a profundidade do significado. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção aqui. O texto original, no árabe clássico, diz: o que está em cima está embaixo. Além disso, há estudiosos que acreditam que a Tábua de Esmeraldas pode ter origens no siriaco, uma língua síria antiga relacionada ao aramaico, o que reforça a ideia de um pensamento profundamente circular e integrativo, presente em diversas tradições místicas, não só do Oriente Médio, mas também da China e de outras culturas antigas, que não privilegiavam hierarquias rígidas, mas a unidade profunda das coisas. Essa tradução mais fiel desafia a ideia linear e hierárquica de que a espiritualidade seja uma escada para o topo, para um ideal onde só aí então estaríamos iluminados. Em vez disso, ela revela um princípio fundamental. Toda luz traz consigo sombra, e toda sombra carrega uma centelha de luz. São dois lados de um mesmo ciclo, que se alimentam, que se transformam mutuamente. Que é também o que a gente encontra no Yin Yang, essa ideia de que no máximo da luz você tem a escuridão, e de que no máximo da escuridão você também tem a luz. Não como coisas separadas e dissociadas, mas intrinsecamente unas. Quando a gente ignora essa circularidade e insiste numa separação rígida entre luz e sombra, entre aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo, o superior e o inferior, a gente acaba criando um movimento que é mais uma fuga do que um encontro, uma tentativa de subir para escapar da escuridão, que só aprofunda a divisão interna e a sensação de fracasso. Mas se a gente aceitar que o que em cima está embaixo e que tudo está interligado, a espiritualidade passa a ser um convite para acolher a totalidade e não para negar parte dela. Se a ideia original da Tábua de Esmeraldas nos convida a perceber a espiritualidade como um ciclo, um movimento de integração e não de separação, por que então tantas pessoas acabam presas numa narrativa linear, na qual se iluminar significa atingir um ápice, um estado idealizado? Parte disso vem de uma história que a gente cria em torno da espiritualidade, que vem de interpretações nossas, de histórias que a gente ouve, livros que a gente lê e até vídeos e cursos que a gente consome, que contam pra gente essa mesma fábula, o que existe um lugar superior, um estado de pureza absoluta, onde as emoções negativas foram banidas e o ser se tornou uma pessoa de luz perfeita.
Mas o que pouca gente conta é que essa busca muitas vezes esconde uma rejeição profunda da própria humanidade, das emoções densas, inevitáveis, das falhas e imperfeições que trazem crescimento para a gente. Praticar a espiritualidade não é eliminar a sombra, mas desenvolver uma capacidade de dançar com ela, de acolher, de reconhecer, de transformar. No meio espiritual atual, um dos maiores equívocos é acreditar que para ser uma pessoa iluminada, você precisa eliminar, rejeitar ou fugir da sua sombra. Aquela parte que você carrega com você, que traz emoções desconfortáveis, medo, raiva, inveja, tudo aquilo que a sociedade e a espiritualidade convencional costumam rotular como negativo. Mas essa ideia é um atalho perigoso e mentiroso. O Buda histórico, em seus ensinamentos, não propôs a fuga da escuridão, mas sim o caminho do meio, que não se prende aos extremos da negação da sombra nem ao mergulho nela, mas nos convida a viver em equilíbrio, reconhecendo que luz e sombra não são opostos irreconciliáveis, mas aspectos complementares da existência. Assim como o dia não existe sem a noite, a luz também não existe sem a sombra. Essa sabedoria ancestral budista, que muita gente idealiza como uma busca por paz e serenidade, é na verdade um convite para caminhar na complexidade da vida, com toda a sua dor, suas contradições e suas imperfeições. No século XX, Jung aprofundou essa ideia, ao falar da sombra como o lado desconhecido da psique, tudo aquilo que a consciência rejeita ou reprime. Ele deixou claro que aquilo que você nega te domina, e só através da aceitação da sombra é que a verdadeira transformação pode acontecer. Ele via a individuação como esse processo contínuo de integrar as nossas partes sombrias, para se tornar inteiro, não perfeito, mas verdadeiro. Aí a gente tem também Eva Pierrakos, que foi uma das pioneiras no campo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Ela criou um método que se chama Pathwork, o trabalho do caminho. Um caminho profundo de autotransformação, que ajuda a desvendar camadas da personalidade, especialmente aquelas partes que costumam ficar escondidas ou rejeitadas. O Patchwork é uma abordagem que convida a gente a olhar para as nossas sombras internas, para aquelas emoções, pensamentos e padrões que a gente realmente nega ou reprime, e olhar para eles sem julgamentos ou idealizações. O Patchwork fala sobre o nosso eu superior, o nosso eu inferior e a máscara. A máscara seria uma camada externa, aquela das convenções sociais, que não serve para nada, é só uma mentira que a gente cola em cima da gente mesmo. Justamente por conta da nossa dificuldade de lidar com o nosso eu inferior, essa nossa negatividade interna. Mas que a gente precisa trabalhar, aceitar, olhar, reconhecer, para a gente poder atravessar de verdade. Patchwork foi fundamental no meu processo de autodesenvolvimento, porque me ensinou a abraçar a complexidade interna, a aceitar a escuridão como uma parte legítima da minha história e a perceber que a cura ela não acontece na negação, mas na integração, na coragem de enfrentar o que está dentro de você, mesmo quando dói, mesmo quando é feio. Na prática, isso significa que a espiritualidade não é um refúgio para se tornar uma versão idealizada, livre de emoções ruins, mas um espaço para desenvolver a coragem e a maturidade necessárias para atravessar o que é difícil. Eu já senti muita vergonha de sentir raiva, inveja, ciúmes, emoções que ensinam pra gente que são ruins ou inferiores. Eu já achei que o meu caminho espiritual deveria ser de me libertar delas completamente. Mas o que eu descobri é que o caminho não é eliminar essas emoções, mas sim aprender a reconhecê-las, aceitá-las e entender o que elas têm a me mostrar sobre mim mesma.
Cada vez que a gente se confronta com uma parte da gente que traz um desafio, uma dificuldade, o que que aquilo pode estar nos ensinando? O que que a gente pode aprender com isso? Que parte de mim eu estou podendo ver a partir dessa emoção desafiadora que antes eu não via, que antes eu não reconhecia? E como eu posso usar essa nova consciência, essa nova percepção para me transformar numa versão melhor de mim mesma? A vida não é sobre ser uma pessoa de luz 24 horas por dia. Essa ideia cria uma pressão enorme que alimenta o que a gente chama de positividade tóxica. Essa necessidade de estar sempre bem, feliz, vibrando alto, como se fosse um crime humano sentir raiva, tristeza, medo. A verdadeira luz é a luz que nasce da aceitação da nossa totalidade da sombra integrada. Uma coisa não existe sem a outra. E a sombra, a escuridão, ela é igualmente importante para o nosso processo de desenvolvimento. Uma semente não germina na luz. A semente ela germina no escuro, na profundeza da terra. É aquela escuridão que traz para ela o espaço necessário que ela precisa para germinar, para enfim poder florescer, brotar. Por isso, ao invés de fugir da sua sombra, eu te convido a dançar com ela, a olhar para ela e entender o que ela te revela. Não para se prender ou para justificar comportamentos, mas para se conhecer mais profundamente. Quando a gente para de negar essa parte e começa a acolher com honestidade, a vida ganha mais cor, mais profundidade, mais inteireza, mais verdade. Existe uma frase famosa de Jung que diz: "Eu prefiro ser inteiro do que ser bom". E isso, por mais simples que pareça, é uma verdadeira revolução. A maioria de nós aprendeu que para ser uma boa pessoa significa que a gente precisa ser sempre calmo, ser positivo, ser compreensivo. Dentro da espiritualidade, isso vira um ideal quase inatingível. Alguém sempre vibrando na luz, pleno, centrado, como se as emoções densas fossem um sinal de fracasso espiritual. Mas esse ensinamento de Jung, ele mostra pra gente uma outra coisa. Ele diz que esse personagem idealizado que a gente veste, o eu que a gente mostra para o mundo, é só uma persona, uma máscara social criada para nos proteger, para a gente ser aceito, para a gente caber. E tudo que não cabe nessa máscara é sombra. Medo, raiva, inveja, insegurança, ciúme, maldade, contradições internas. Tudo que a gente aprendeu a esconder. A sombra não é o mal. A sombra é tudo aquilo que foi excluído por não se encaixar na imagem que a gente criou daquilo que a gente acha que deveria ser. E o processo de individuação, de se tornar inteiro, começa justamente quando a gente tem coragem de olhar para essa sombra e escutar tudo que ela tem para dizer. Integrar essa sabedoria no nosso ser. Não para se afundar nela, mas para parar de brigar com ela. Esse caminho, que Jung chama de alquimia interior, de acordo com ele, passa por 3 frases. A nigredo, onde tudo parece escuro, denso, confuso, o caos necessário antes da ordem. A albedo, onde a luz começa a entrar, trazendo consciência, nomeando aquilo que estava oculto. E a rubedo, a integração, quando a gente deixa de ser só uma máscara ou só um trauma e nos tornamos inteiros. Mas mesmo esse conceito pode trazer para a gente essa ideia de que a gente sempre precisa estar iluminando essa sombra. Mas, de novo, eu quero trazer uma ideia de que a sombra ela é igualmente boa. Ela é igualmente necessária. Uma coisa não existe sem a outra. Tem uma coisa fundamental da gente entender. A negatividade autêntica, ela é mais fértil que a positividade falsa. A raiva honesta nos move,
A tristeza assumida nos ensina. Mas o amor elevado, forçado, o otimismo plástico, a espiritualidade fingida, esses nos paralisam, nos estagnam. Porque a mentira, mesmo que seja uma mentira bonita, ela não transforma, ela só bloqueia. A sombra, quando ela é negada, ela sabota. Mas quando ela é escutada, quando ela é vista, ela revela o caminho. E foi nesse ponto, foi com essa compreensão que o meu caminho pessoal começou a mudar. Essa ideia de que a gente precisa de uma honestidade radical com a gente mesmo e se ver com verdade em todos os nossos processos, por mais desconfortáveis ou por menos bonitos que eles nos pareçam. E só quando a gente olha para tudo isso com consciência e sem censura é que a transformação verdadeira pode acontecer. E esse exercício de começar a olhar para si mesmo com verdade pode ser uma coisa simples, né? Vou falar, por exemplo, sobre duas práticas que eu gosto muito. A imaginação ativa, onde você senta, você fecha os olhos e você convida partes de você para conversar. Pode ser a sua autossabotagem, a sua crítica, e você escuta essa parte de você, sem tentar controlar a resposta. Não como um teatro, mas como uma escuta profunda. Você convida essa parte de você que te incomoda, que você tende a negar, para tentar escutar o que ela pode estar tentando te dizer, sem se censurar. Por mais absurdo que possa ser o que você escute ali de você mesmo. Porque quando a gente deixa as nossas negatividades falarem com verdade, a gente dá espaço para a nossa consciência e a gente tira espaço para todo esse aspecto seguir agindo por trás das cortinas, seguir sabotando a gente inconscientemente. Outra coisa que você pode fazer é um diário da sombra. É anotar no final do dia momentos em que você sentiu alguma coisa difícil, desafiadora, vergonha, medo, comparação, raiva. Em vez de você julgar isso, ou mesmo de pensar o que eu poderia ter feito diferente, você só olha para aquilo e se pergunta: o que que isso está dizendo sobre mim? Que parte de mim não está sendo ouvida? E com o tempo, esse diário pode virar um mapa, um espelho. Você pode começar a ver padrões, a reconhecer feridas, a acolher partes de você que estavam exiladas. A espiritualidade ela não é um desfile de máscaras sagradas. A verdade é mais sagrada que a imagem. A sombra bem vivida, ela vale mais do que uma luz encenada. E talvez o ponto mais transformador de todos seja esse. A mentira, mesmo aquela que parece positiva, nunca vai levar a gente para um lugar real. Ela é um desvio, um congelamento, uma ilusão. Mas quando a gente escolhe a verdade, por mais desconfortável que ela seja, algo dentro da gente começa a se reorganizar. E a gente deixa de buscar a iluminação como uma fuga. E a gente começa a escolher viver a inteireza como presença. Então, como a gente pode experienciar essa libertação? Largar essa máscara sem medo, dançar com a nossa sombra sem vergonha e se permitir ser inteiro e não perfeito. A gente começou esse vídeo com uma pergunta: você está aqui para se iluminar? E talvez a resposta seja não do jeito que te contaram. Porque a iluminação, no sentido mais profundo, não é sobre virar luz, é sobre deixar de fugir da escuridão. É sobre parar de se esconder atrás de uma imagem elevada e começar a viver com presença, com verdade, em sua totalidade. A espiritualidade não é um currículo de virtudes, nem um palco para a gente performar a nossa evolução. Ela é um caminho vivo, cheio de contradições, de quedas, de reencontros. E o que nos transforma de verdade não é a perfeição, mas a coragem de encarar
tudo aquilo que a gente é, até as partes que assustam a gente. Quando a gente se permite ser inteiro, a sombra perde o poder de nos controlar. E a luz deixa de ser um objetivo inalcançável e se torna aquilo que a gente passa a irradiar naturalmente, sem esforço. Você não precisa ser um exemplo espiritual. Você precisa ser honesto com você mesmo, porque o amor verdadeiro começa aí, na disposição de abandonar a mentira, mesmo quando a mentira parece mais bonita. Não existe evolução onde existe falsidade, mas existe liberdade quando a gente para de fingir. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha ele com quem você sabe que também está buscando uma espiritualidade mais real. E se você quiser continuar nessa jornada aqui comigo, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre espiritualidade sem máscaras, com profundidade, com um pé no chão. Então comenta aqui nesse vídeo, curte ele e aciona o sininho das notificações para você não perder nada por aqui. Até o próximo vídeo.